No programa de hoje você vai conhecer o rosto que está por trás da voz que comanda uma das maiores rádios do país. Esse empresário e radialista se tornou repórter, ainda adolescente, e herdou a empresa fundada pelo irmão. Se você é daqueles ouvintes assíduos, com certeza vai gostar dessa entrevista. O momento de decisão começa agora. Ele entrou na empresa como office boy, mas passou por todas as áreas do negócio. Fez plantão esportivo, foi operador de áudio, cuidou das operações e também da parte artística da emissora de rádio. Está conosco o diretor-presidente da Rede Itatiaia, Emanuel Carneiro. Emanuel, é um prazer tê-lo aqui no Momento de Decisão. Prazer todo meu. Conta pra gente como é que o seu irmão, Januário Carneiro, fundou a Rádio Itatiaia. É uma história que já tem mais de 50 anos. A Itatiaia foi fundada em 1952. Na verdade, ele comprou uma estação que já existia em Nova Lima, uma potência mínima, que já tinha o nome de Itatiaia, e depois conseguiu trazer a Itatiaia para funcionar com seus estúdios em Belo Horizonte e permanecer com seus transmissores em Nova Lima, onde ela está até hoje, atrás do BH Shopping, ali que funciona a Itatiaia. Ela multiplicou a potência, se tornou uma emissora com referência brasileira e internacional, mas a história foi de muita dificuldade inicial, de muito trabalho, muita persistência. O Januário já era jornalista esportivo, era locutor de rádio e editava também um jornal, uma parte esportiva no Diário Católico. Era correspondente em Belo Horizonte da emissora Continental, que estava chegando no Rio de Janeiro com uma proposta nova de emissora de reportagem. O slogan da Continental era "Aqui está em todas". Olha, que slogan bacana. E o Januário trouxe essa ideia com a Itatiaia. A Itatiaia, ela não começou tendo auditório, tendo programas humorísticos, novelas, rádio-teatro. Ela já começou na rua, com reportagens na rua, muita informação. E pela característica do Januário, ela foi uma emissora muito forte na área esportiva. Pois é, e vocês fizeram uma opção naquela época em que as rádios todas eram focadas, né, em outro tipo, né, de programa. Vocês fizeram a programação jornalística. Como é que foi essa decisão? A Itatiaia foi a quarta emissora, vamos dizer, de Belo Horizonte. Existiam a Inconfidência, que era do governo do estado, a Guarani e a Mineira, que eram emissoras que pertenciam aos diários associados. E essas emissoras tinham programações muito parecidas. Auditório, programa humorístico, cantores, cantoras, orquestras, animadores de auditório. E a Itatiaia já chegou com o disc jockey, aquele que rodava o disco. Ela já chegou com a reportagem, com o debate, com a informação. E a Itatiaia começou com um slogan: a Itatiaia vende espaço, mas não vende opinião. Que é mais ou menos a nossa certidão de batismo. E isso criou junto ao público assim, uma credibilidade muito grande. A Itatiaia foi muito corajosa em alguns momentos da sua história, de comprar brigas, de assumir posturas, de fazer críticas. E ninguém era proibido de falar na Itatiaia. E também a emissora, e hoje a Rede Itatiaia, nós nunca fomos vinculados assim a grupos políticos, econômicos, nunca pertencemos a outra rede, a grupos religiosos. A Itatiaia sempre foi a senhora do seu destino. E você, quando é que você então começou a trabalhar na rádio como office boy? Eu fui chegando, né? O rádio era fascinante, a televisão estava começando. Eu tinha 13 anos de idade, estudava no Colégio Arquidiocesano, ali no Barro Preto, e a metade do tempo eu ia para Itatiaia e fui o boy do Januário, levava a fatura, buscava a fatura. Tinha uma parte do noticiário da Itatiaia que era feito no Diário Católico. Eu ia ali na Rua Goitacás, buscava o material e carregava fio. Fazia de tudo, nas transmissões esportivas. Eu era também assim, muito ligado, era louco com o futebol, vendo os grandes jogadores, aquela chance. E aí eu fui passando por departamentos, depois plantão esportivo, sábado, domingo, acompanhando os jogos, anotando.
você tinha que, para dar um resultado, ficar ouvindo uma emissora lá de Pernambuco, do Rio Grande do Sul, e aquilo chiando, você subia na janela, botava uma antena. Era amador, mas romântico principalmente, certo. Mas muito gratificante. Assim, sabe, e sentindo que a emissora começava a ganhar espaço, com a capacidade daqueles que trabalhavam na emissora, era uma turma assim, que vestia a camisa o tempo todo, e foram assim os primeiros anos da Itatiaia. E você se tornou repórter com que idade? Quando eu tinha 15 anos, 16 anos, eu já era plantão de anotar. Sim. Aí me botaram no ar, fala aí, dá informação. E eu fui. Tem que ter coragem, né? Não, me empurraram. Era o caminho natural, eu fui. Certo. Aí você viu que você tinha um dom, que gostava de falar com o povo. A voz, às vezes, dava uma rateada, né? Brasília, né? Você dava... eu comecei a falar, a voz ainda estava mudando. Certo. Mas fui muito ajudado pelos mais velhos. A Itatiaia tem esse lado, que é o pessoal mais antigo, aceitar muito bem a renovação, aqueles que estão chegando. E são os professores. Eu tive ótimos professores na minha carreira. Você costuma valorizar muito o funcionário e até diz que o locutor é o presidente da empresa na hora que ele está falando com o ouvinte. Como é que é isso? A responsabilidade desse profissional ela é imensa. E às vezes o presidente da empresa, oficialmente, que seria eu, você está lá assinando um documento, você está participando de uma reunião, às vezes até um pouco chata, mas o cargo, né, a cara da emissora está sendo mostrada através de um profissional, que pode ser o locutor ou pode ser o operador que está rodando uma gravação, mas ali depende toda a história da emissora naquele momento. É o locutor que está transmitindo a emoção de uma partida de futebol, o repórter que está fazendo uma entrevista na rua. Esse, para mim, é o presidente. Eu sou presidente de 6 às 7 da noite, todo dia, quando eu estou apresentando um programa de esportes, a turma do bate-bola. Aí eu sou presidente. Aí você gosta mesmo? Aí eu sou presidente. Qual é o tamanho da rede Itatiaia? A Itatiaia tem 11 emissoras próprias. Tem também a Rádio Extra FM em Belo Horizonte, que é uma programação mais popular em FM. Ela transmite em AM e FM simultaneamente em Belo Horizonte. Certo. E tem Uberlândia, Montes Claros, Juiz de Fora, no Vale do Aço. Ela tem emissoras próprias em que ela põe o seu conteúdo e tem também o aproveitamento dos profissionais locais. Ela faz uma divisão muito inteligente, eu penso, de dar ao público do interior o principal, né? O conteúdo de Belo Horizonte, de Minas, de Brasil, mas também o local, né? E o local com participação. E é uma estrada de duas mãos. Você manda a informação para o interior e o interior também manda o noticiário dessas cidades e das regiões. Minas Gerais tem uma área geográfica maior que a França. E tem uma população de 20 milhões de habitantes. Nós somos um país dentro do Brasil. E o nosso foco é fazer a ligação das regiões de Minas. O morador do Triângulo Mineiro, isso é uma experiência que nós vivemos diariamente, ele não sabe nada da Zona da Mata, que é a região da minha família, por exemplo. Eles recebem pouca informação. Sabe nada do sul de Minas. É verdade. Assim, o estado é muito grande, né? Também. Há uma dificuldade muito grande. E essas cidades, essas regiões de Minas, que estão mais próximas de estados como Rio e São Paulo, a tendência é buscar informações de Rio e São Paulo. De Rio e São Paulo. Nós conseguimos quebrar um pouco isso. A rádio digital, em breve, vai se tornar realidade no Brasil. E a Itatiaia já está preparada para isso? A Itatiaia estaria preparada hoje para transmitir digital. Mas ela não é fabricante de receptor. Ela pode colocar o som no ar, mas estaria faltando o receptor digital, assim como a televisão também. Isso está vindo através de um processo muito lento, porque a transformação vai ser muito grande, vai ser muito profunda. É preciso que o Brasil, primeiro, aprove o sistema digital, existem 2 ou 3 opções, depois autorize as emissoras a começar a experiência do digital,
E tem que haver o receptor digital, que não pode ser muito caro, tem que ser estudado um jeito desse receptor ser acessível. E o rádio, eu tenho a impressão, isso não está decidido, vai funcionar durante algum tempo, e a televisão também, nos dois sistemas, o digital e o analógico. Certo. Até que depois passe totalmente para o sistema digital. E o que muda para o ouvinte? Qual que é a vantagem que o ouvinte ganha com a rádio digital? Olha, numa mesma frequência digital, você pode colocar 4 programações diferentes. Ah, certo. Então, se você tem uma emissora de FM, que se chame, por exemplo, Rádio Itatiaia, ela pode ser um canal de rock, um canal sertanejo, um canal de música popular brasileira e um canal de música clássica. Entendi. O ouvinte terá mais opções, vai fazer uma diferença muito grande. Bom, vamos aguardar todas essas mudanças. Vamos. Bom, vamos para um rápido intervalo e no próximo bloco não perca. Qual o maior momento de decisão de Emanuel Carneiro, diretor-presidente da Rede Itatiaia? Até já. O programa Momento de Decisão está de volta e hoje contamos a trajetória de sucesso de Emanuel Carneiro, diretor-presidente da Rede Itatiaia, uma emissora mineira que já completou 50 anos de trabalho. Emanuel, qual foi seu maior momento de decisão? Muitos momentos, eu tenho que escolher um. Tem que escolher. Tem que escolher um. O grande momento foi, eu sabia que viria essa pergunta, que eu vejo o seu programa. Em 1982, foi a primeira eleição para governador depois da ditadura. Sim. E concorreram para governador de Minas Tancredo Neves e Eliseu Rezende. O Eliseu apoiado pelo governo federal, o Tancredo era oposição. E veio a apuração. Nós fizemos um sistema de apuração muito próprio, muito bem pensado, e os outros veículos fizeram de outra forma. E muitos anos antes, a Itatiaia já havia acertado uma apuração de eleição para prefeito de Belo Horizonte, era o Renato Falsi contra o Carone. Certo. E o Carone, a Itatiaia apontava o Carone na apuração e deu Carone. Certo. E veio a eleição de 82, toda uma responsabilidade, era a primeira eleição e tudo mais. E começaram a ser abertos os votos, era tudo manual. Certo. A eleição demorava 12, 13 dias para você apontar o ganhador. Primeiro dia, segundo dia, a Itatiaia dando o Tancredo na frente.